Sabe quando você assiste aquele filme ou série, eu acho que isso acontece mais frequência com série, que tem um personagem que ele fica flertando com alguma coisa, no sentido, sei lá, talvez com uma morte, sabe? Sempre parece que vai acontecer alguma coisa que aquele personagem não acontece. Parece que vai dar ruim, o personagem não acontece. Parece que vai dar ruim, o personagem não acontece. E fica nesse ciclo a série inteira, todo momento acontece isso, e ele sempre escapa. Até que, e às vezes de uma forma, tipo, não necessariamente, tipo, pô, o cara foi foda, o cara fez uma escapada absurda. Às vezes ele só realmente fica o tempo todo parecendo que vai acontecer com ele e alguma coisa não acontece. Vai acontecer e não acontece. Até que eventualmente o dia acontece e isso não te pega de surpresa. Porque você fica tipo, pô, mano, vocês ficaram falando pra mim que isso ia acontecer a série inteira, sabe? Vocês deixaram claro pra mim que isso ia acontecer a série inteira, que isso ia rolar a série inteira. Daí quando acontece, perde o elemento de suspense. A não ser que seja bem trabalhado, que dificilmente é. Fica exatamente esse sistema todo de suspense. E quando acontece, ninguém se importa mais, porque eles deixaram claro que isso ia acontecer em algum momento, e quando acontece, perde todo o elemento de surpresa. E é basicamente isso que tá acontecendo com essa novela toda do Verstappen indo pra Mercedes. Essa notícia toda da Mercedes tentando negociar com o Verstappen, do Toto Wolff oferecendo um contrato, inclusive até o Rosberg falando que o Toto Wolff tem um contrato pronto, que ele sempre anda com ele pra oferecer pro Verstappen caso o Max esteja disposto a ouvir. Já é velha. Já é mais velha que os 7 títulos do Schumacher, já é mais velha que o primeiro título mundial do Senna. Inclusive, se você voltar lá pros anos 50 e pegar uma entrevista de algum repórter conversando com o Fangio depois do primeiro título mundial dele, você vai ver que uma das perguntas que esse repórter faz pra ele é: o que você acha em relação ao Verstappen pra Mercedes? E o Fangio vai responder isso. Porque isso já tá sendo falado há muito tempo. Já faz muito tempo que a gente tem essa notícia rolando por aí de que supostamente a Mercedes está interessada no Verstappen para ser o piloto deles em 2026. Isso aí não é novo. Isso aí vem desde a época de Lewis Hamilton, né? Eu falo isso como se fosse há muito tempo atrás, a gente tá falando do ano passado, mas isso vem desde o começo do ano passado, quando rolou as primeiras notícias de que o Hamilton ia para Ferrari depois do anúncio oficial. Isso começou a intensificar mais. Você começou a ver algumas outras notícias rolando por aí, de que o Toto Wolff tentava negociar, oferecia algumas propostas, só que não tinha nenhum incentivo, não tinha nenhuma vantagem pro Verstappen assumir esse posto em 2025. Não tinha nenhuma garantia de que a Mercedes ia ser um carro melhor que a Red Bull. No final, se provou ser, mas ainda não é um carro que disputa o Mundial. Então, trocar A por B nesse cenário não fazia tanto sentido pro Verstappen, até porque ele tinha um contrato com a Red Bull ainda, que vai até 2028, e a gente já vai comentar sobre isso, com aquelas supostas cláusulas de performance que podem tirar ele antes da hora da equipe. E em 2025 isso ficou longe de bater, em 2024 isso ficou longe de bater. O cara foi campeão mundial pela Mercedes não, pela Red Bull. Então não faz sentido ter alguma cláusula de performance que não bata nesse cenário. Mas agora, cara, eu não sei como é que tá o som aqui pra vocês, juro pra vocês. Porque o mundo inteiro resolveu trabalhar em volta da minha casa nesse momento, tá ligado? Tem aspirador de pó ligado de um lado, tem um Fusca aqui, ligado com o motor ligado do outro lado, cachorro latindo nesse exato momento e um vizinho cortando a grama. Então eu não faço ideia de como tá sendo esse áudio pra vocês, espero que a HyperX esteja fazendo um maravilhoso trabalho de sempre dela aqui e limpando o som. Isso não é uma propaganda, novamente, foi só natural falar isso. Mas sempre teve esse rumor de que o Toto Wolff estava em negociações com o Max, de que ele queria trazer o Max para a equipe, de que ele estava tentando forçar isso a acontecer, só que não tinha um motivo real para isso. Agora, né, você já deve ter visto essa notícia no seu Instagram, se não, parabéns, você está vendo pela primeira vez por aqui. Saiu uma notícia da Sky Sports Itália de que a equipe do Verstappen, o Verstappen, na verdade, deu luz verde para a equipe dele poder negociar com a Mercedes. Ele deu luz verde, ou seja, ele liberou a equipe dele, os agentes dele, os empresários dele, a iniciarem o processo de negociação com a Mercedes. E isso tá criando um alarme muito grande e talvez desnecessário em toda a comunidade da Fórmula 1. Porque, primeiro, a notícia de que a Mercedes tem interesse, de que eles estão conversando, de que já teve conversas entre eles, não é nova, né? Isso já faz muito tempo que tá rolando. O que foi dito agora é: o Verstappen liberou os empresários dele a conversarem com a Mercedes. E na prática, isso não quer significar nada, tá? Na prática, isso não significa nada. Porque qualquer piloto profissional
que tenha o mínimo de pedigree para ser o interesse de outras equipes, porque a maioria dos pilotos, eles não são necessariamente os caras que vão atrair outras equipes, que vão fazer uma equipe querer ir atrás dele. São poucos os que têm esse renome. Você pode falar aí de Hamilton, você pode falar de Verstappen. O Alonso, apesar de que ele brigou com metade das equipes, então isso dificulta a vida dele. E você tem os talentos, você tem o próprio Antonelli, etc. A maioria dos pilotos, eles têm que ir atrás das equipes, né, para tentar fazer uma negociação e se vender para eles. Pilotos como Verstappen recebem propostas, ele é diferente. A maioria dos pilotos, eles têm que enviar proposta e torcer para a equipe comprar a ideia. Pilotos como Verstappen, eles recebem propostas e eles decidem qual é melhor para eles. E é exatamente isso que está acontecendo. O Verstappen permitiu que os empresários dele negociassem com a Mercedes para ouvir o que a Mercedes tem a oferecer. O que não significa que ele vai aceitar. Muita gente já tá tratando como uma certeza, agora não, fechou. A contrato assinado ali, o Here We Go do Fabrício Romano, pode ir. Sealed signed and sealed, pode ir. Here We Go. Não é o que está acontecendo. O contrato não foi assinado e muito menos apresentado. Ele fez o que qualquer piloto faria e que é muito mais comum, por exemplo, em esportes como futebol, que os jogadores recebem propostas com muito mais frequência. Eles mandam os agentes deles negociarem para ver o que eles têm a dizer. Tipo, ó, vai lá, vê o que eles têm para dizer e me traz as informações para eu decidir. É basicamente isso que está acontecendo. Essa é a notícia do Sky Sports Itália. Só que tá sendo trazido com toda essa maquiagem de que, olha, já é certo, a Mercedes já vai jogar o Russell fora e trazer o Verstappen. Porque um fato é, se a Mercedes for trazer o Verstappen, é pro lugar do Russell e não pro lugar do Antonelli. Eles trariam o Russell pro lugar do... Eles trariam o Verstappen pro lugar do Russell e não do Antonelli. Não faria o menor sentido eles jogarem o Antonelli fora. E você me pergunta por quê. Subirem o Antonelli tão cedo da maneira que subiram foi, tipo, já exatamente uma forma do Toto Wolff atestar que ele se arrependeu de ter perdido o Verstappen, né? Porque inicialmente eles quiseram o Verstappen, só que o processo que a Mercedes ofereceu pro Verstappen era um processo lento. Ele ia ficar na Fórmula 3, ia ficar na Fórmula 2, ia esperar a oportunidade da Mercedes aparecer, porque tinha Rosberg e Hamilton ainda, depois eventualmente teria o Bottas. Então não tinha uma certeza de quando o Verstappen ia chegar na Fórmula 1. Eles prometeram que eventualmente ia, mas não tinha uma certeza. Enquanto a Red Bull chegou e falou, se quiser ano que vem está lá. Obviamente ele aceitou o contrato da Red Bull. Então a Mercedes fez a mesma coisa que a Red Bull fez com o Verstappen com o Antonelli. E tirar ele da Mercedes hoje, pra colocar o Verstappen que seja, você tá atirando no seu próprio pé. Você tá cometendo o mesmo erro que você cometeu anos atrás. Porque o Antonelli não vai querer ficar na reserva. O Antonelli vai procurar outras oportunidades. Né? O Antonelli vai atrás de outra equipe e com certeza vai ter equipe querendo contratar o Antonelli. Então não faria o menor sentido você apostar. Tudo bem que, claro, o Verstappen hoje é a solução, né? Vamos dizer. O Verstappen hoje é o melhor piloto do grid. Então você ter ele, obviamente, te dá um salto de performance. Só que você descarta o seu futuro. Que você tinha uma peça pra ficar com você por anos. Por mais de uma década ser seu piloto e você trabalhar em volta dele. O Verstappen não vai ficar mais uma década na Fórmula 1. Ele já deixou isso claro também. Né? Ele não vai ficar mais tanto tempo assim na F1. Então, você estaria jogando fora o seu talento geracional pra botar o Verstappen, que pra agora a resposta a curto prazo faz todo sentido, mas a longo prazo você perde essa relação. Então pra mim faz sentido a troca ser com o Russell, até porque tá tendo toda essa novela, até agora eles nem sentaram pra tentar renovar com o Russell direito, eles já tiveram conversas, óbvio, mas não avançaram de alguma forma pensando numa renovação. Exatamente porque pra mim, a ideia é de que eles vão contratar o Russell. Vão demitir o Russell pro Verstappen caso isso aconteça. Mas o Helmut Marko, e basicamente ele falou que hoje, 2025, não existe ou não está próximo do Verstappen bater nenhuma das cláusulas dele de rescisão da equipe. Neste momento, o que o Helmut Marko disse é: não estamos perto de bater as cláusulas. É óbvio que ele, como um piloto do nível dele, tem cláusulas de performance no contrato. Ele não assinaria se não tivesse, ainda mais ser um contrato tão longo até 2028, num esporte que de uma temporada para outra tudo pode mudar. Mas ele falou que eles não estão preocupados porque a questão de contrato dele, a questão de cláusula de performance, não está próxima de bater. Então, assim, eu acho impossível ele ir para Mercedes, eventualmente? Não acho impossível que ele vá para Mercedes em 2026, a temporada ainda é longa, muitas coisas podem acontecer e mudar a relação dessas cláusulas de performance. Essa notícia é um indicativo de que ele vai? Não é um indicativo de que ele vai, porque é só um piloto ouvindo a proposta que está sendo feita para ele, entendeu?
só está ouvindo a proposta que foi feita para ele. Não é uma confirmação de que ele está indo para Mercedes. Mas eu não acho impossível que aconteça, porque ao que tudo indica nesse momento, a Mercedes vai ser a melhor equipe em 2026. Pelo menos o motor Mercedes, né? Não necessariamente a equipe Mercedes. Equipes que usam motor Mercedes também vão dar esse salto para frente. McLaren, Williams, etc. Alpine mesmo. Vai ter um vídeo que eu vou gravar da Alpine logo depois desse. Mas isso não é uma certeza. Não é uma certeza de que o Verstappen vai ser um piloto da Mercedes ainda. Isso não dá garantia nenhuma. Eu tô vendo muita gente tratar isso como já fechou, já assinou, não. Liberaram pros empresários do Verstappen, o Verstappen liberou pros empresários dele iniciarem negociações. Ou seja, leia-se de outra forma, ouvir o que a Mercedes tem a dizer. Entender quais são os termos que a Mercedes colocaria num contrato. E com tudo isso, eu só fico com um pouco de dó do Russell. Claro que entre Verstappen e Russell, você fica com o Verstappen, mas o Russell tá fazendo um baita de um trabalho pra Mercedes e eu fico com pena caso ele seja pego no fogo cruzado nisso tudo.